Salve galera do Tia Linux, prazer estar aqui com vocês apresentando esse conteúdo. Vamos falar de OpenBSD para desenvolvedores. Não sou nenhum guru de segurança, de sistemas operacionais e por aí vai, mas eu gosto muito do assunto e venho sempre buscando conhecimento dessas áreas durante a minha carreira, durante a minha jornada aí na tecnologia. Vou dar aqui um overview, né, do que a gente vai ver. Primeiro eu vou falar um pouco do OpenBSD, por que eu escolhi ele para falar como sistema operacional para desenvolvedores, a minha visão sobre isso. Umas implementações, vou trazer uns exemplos aqui, uns hands-onzinhos sobre umas implementações inovadoras do OpenBSD. Vou falar um pouco do ambiente padrão de desenvolvimento. A gente vai fazer um tour pelo código-fonte. E no final vou falar um pouco sobre como contribuir para o código-fonte, contribuir com o projeto, por aí vai, um pouco também sobre a visão de dev, tá? Então vamos lá, galera. Por que o OpenBSD então, né? Primeiro porque ele é um sistema operacional totalmente livre. Aqui quando eu falo totalmente livre, eu trago uma filosofia BSD, que a gente quando fala de licenças de software, a gente costuma separar entre licenças permissivas e não permissivas, né, mais restritivas, como a GPL, por exemplo. Vamos pensar que de um lado tem o OpenBSD, ou melhor, as licenças BSDs, de Berkeley Software Distribution, para quem não sabe o que é, as licenças BSDs como licenças mais permissivas. Elas andam muito bem, caminham muito bem com software proprietário, porque as licenças BSDs eu não tenho a obrigação de compartilhar o código quando eu faço uma alteração. Diferente das mais restritivas, que é o caso da GPL, que a partir de qualquer alteração que eu faço, eu sou obrigado a compartilhar o código, qualquer coisa que eu alterei. Pensando no meu ponto de vista, vou dar meu ponto de vista aqui, eu acho que liberdade de verdade é quando você trata mais, você faz o que você quiser com o código, só não me responsabiliza. Essa é a base da licença BSD. Faz o que você quiser. Se der algum problema aí, se você fizer alguma cagada mundial, desculpa o termo técnico, nunca vem me responsabilizar por isso, porque você que está usando o meu código, você que está mexendo com ele. Então, diferente da GPL, que se você fizer alguma coisa, você é obrigado a disponibilizar. E também entra um pouco de dificuldade aí, né? Porque imagina que uma empresa está usando num servidor que você nunca tem acesso, nunca vai ter. Como você sabe que alguém alterou e não está disponibilizando, tem todas essas discussões aí, mas no meu ponto de vista eu prefiro o BSD, não tem nenhum problema de usar GPL, esse é meu ponto de vista. É um sistema operacional completo. Comparando ele com o Linux, o BSD ele tem o kernel dele desenvolvido. Linux é só um kernel, para quem não sabe. Quando a gente fala de uma distribuição como Fedora, você tem as ferramentas GNU, normalmente em userland, o kernel Linux e o ports daquela distribuição. Fedora, por exemplo, tem lá o DNF, o YAM, né, o antigo YAM, e ali você tem os pacotes, ali, o repositório de pacotes, os ports que eles fazem naquele ecossistema que eles estão criando ali, que vai depender da glibc que eles estão usando, depender de várias libs ali para poder, e versão do kernel também, dependendo dos pacotes que eles estão disponibilizando. Então o OpenBSD e os BSDs em geral, eles são todos sistemas operacionais completos. O FreeBSD mesmo, ele não é uma distribuição BSD como o OpenBSD é outra distribuição. São os dois sistemas operacionais totalmente separados, que evoluem conforme eles têm os seus objetivos. Por exemplo, o FreeBSD ele pretende ser o mais que tem o melhor desempenho. O NetBSD, o objetivo dele é rodar no maior número de arquiteturas possíveis. O OpenBSD, esses são os três mais conhecidos, ele quer ser o mais seguro. E quando a gente fala de segurança também, trabalhar com código correto. Então ele tenta ser o mais correto, esse é um dos objetivos dele. E eles são todos filhos do mesma mãe, do 4.4 BSD ou 4.2 BSD, e do i386 BSD também, do 386 BSD, i386 não, 386 BSD, todos eles vieram daquela época ali, né? Primeiro, se não me engano, foi o NET, o OpenBSD foi um fork dele, e o FreeBSD surgiu um pouquinho antes ali no meio dos dois aí. Um pouco antes do OpenBSD.
É o que eu lembro, tá? Posso estar errado aqui na minha memória, mas é mais ou menos isso. Então, ele é completo, tem tudo ali que você precisa de um sistema operacional para poder aprender, gerenciamento de pacote, porte, ferramentas de userland, kernel. Então, para um lugar de estudo, eu acho que com todas as disciplinas de um curso de ciência de computação, engenharia de computação, melhor, a maioria delas ali, sistemas operacionais, arquitetura de computadores, você consegue com esse sistema operacional fazer um tour legal, fazer vários ambientes ali para estudo. E tudo no repositório, tudo isso que eu estou falando aí está no repositório CVS do OpenBSD. E vale falar, usa CVS porque, até onde eu sei, não tem nenhum gerenciador de código-fonte descentralizado como o Git, o Mercury, com licença BSD. Todos eles têm licença livre, esses que eu citei, mas eles não têm nenhum com licença BSD. Então, a galera do OpenBSD tem um pouco assim, o pé atrás de deixar a fonte principal. Tem um mirror no GitHub, tem mirror em cima de Git, mas o principal é o CVS, e o CVS do OpenBSD é uma implementação em licença BSD. Então tem ênfase em ser correto também, seguro, respeitar padrões e ser portável. Correto, está falando em termos de código, não se preocupa tanto com retrocompatibilidade quando acha um erro. Se a gente mudar isso aqui para ficar correto, vai quebrar softwares que escreveram. Desculpa, vai ter que reescrever teu software, mas a gente vai ser o mais correto possível no nosso SEO. Segurança, então, principalmente, se fez alguma coisa errada, se achou algum exploit, a gente vai atualizar sem se preocupar com retrocompatibilidade. Respeitar padrões, POSIX, ANSI, por aí vai, e ser portável. Ele tem vou trazer aqui um pouco para vocês, as arquiteturas atuais que roda o BSD, o OpenBSD, Alpha MD64, ARM64, ARMv7, 386, essas aqui, umas arquiteturas aí recentes aí, tem bastante até. Então, um ambiente legal para estudar também arquitetura. Ignorar a retrocompatibilidade, como eu já falei, principalmente quando o assunto é segurança. Legal. Compromisso de ter uma release a cada 6 meses. É um alto desafio que eles fazem e uma maneira também de sempre ser visto, sempre ser lembrado, soltando versões a cada 6 meses. Legal do OpenBSD é que eles sempre soltam uma música junto com as releases. Depois dá uma entrada lá no site do openbsd.org para ver as músicas que saem junto com as releases, adoro elas. Foca em ser orientado aos desenvolvedores. Então esse aqui eu acho que é o principal dos motivos, mas eu deixei ele por último, principalmente os que estão desenvolvendo o OpenBSD. Então se você for ver assim, os pacotes que vêm padrão, ou seja, binários que vêm compilado já com o OpenBSD para ser utilizado por padrão, não é pacote, não é porte que você tem que ir adicionando na instalação padrão, são escolhidos pelos próprios desenvolvedores porque são ferramentas que eles mesmos usam. Então é totalmente focado aos desenvolvedores o sistema. Implementações inovadoras. Agora a gente vai falar um pouquinho das implementações inovadoras aqui, algumas que eu listei, algumas muito antigas, mas eu vou tentar dar um overview aqui, uns hands-on aqui, para a galera entender um pouquinho sobre a lib, como o OpenBSD enxerga as coisas, desde quando ele vem fazendo as coisas com foco em segurança, né? Principalmente as bibliotecas e o kernel. strcop e strcat. Ele é um substituto do strcop, do strcat e do C. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou botar aqui uma máquina BSD aqui. Eu estou com KVM rodando aqui. Não estou usando o OpenBSD porque eu uso muito Docker e o Docker, a maioria das imagens que a gente tem de container, e o Docker ele está muito ligado a cgroups e outras coisas do kernel Linux. Então eu não tenho como usar Docker no OpenBSD, a não ser que você virtualize um Linux. É um assunto para outra palestra também. Vou colocar aqui, claro, vou conectar VSCH porque se ficar bem... tá ali, ó. 122.147 é o IP dele. Eu vou... Opa!
beleza. Vou dar uma aumentadinha na fonte aqui para ficar melhor pra gente. Vou colocar mais ou menos como eu gosto de usar meu... Legal. Bom, aqui eu tenho no home aqui esse diretório palestra e examples. Quem quiser depois eu tenho um tech aí, aproveito para agradecer minha namorada que compilou um tech para mim e fez toda a palestra também em cima do padrão do Linux. Me ajudou pra caramba. Beijo, me liga. Vou mostrar primeiro exemplos desse strcpy, strcat. Fiz aqui um main.c e um makefile, certo? O main.c, primeiro estou usando esse strcpy aqui, fiz um buffer aqui de char de 8 posições. Estou pegando qualquer coisa do argv aqui e copiando para dentro dele e dando um printf nisso. Sem me importar se eu estou estourando ou não, né? Estourando o buffer ou não. Vou tentar ser o mais didático possível aqui, tá? Não vou falar muito sobre a linguagem, aqui é um código em C. Que é... Opa, não estou no diretório certo. Palestra, examples, strcpy, strcat. Make, estou compilando aqui. Beleza. E vou rodar. E coloquei qualquer coisa aqui. Beleza, tranquilo. Acabei estourando ele aqui. Ele acabou gravando lá dentro do meu espaço, no meu buffer do processo, né? Dentro do espaço de memória do processo, onde ele tinha espaço para gravar. Ele acabou não invadindo nenhuma área crítica, porque o OpenBSD, se eu apenas fizesse uma compilação dessa, ele ia dar um trap detected, ele detecta um código que está tentando escrever numa área indevida, e aí ele já aborta, dá um core dump ali e aborta a execução. Aqui nesse caso acabou não acontecendo isso ainda, mas eu vou forçar aqui para ele acabar entrando ali numa área zoada. Deixa eu ver. Ainda não. Ah lá, buzzer core dumped. Então, ou seja, é um programa inseguro, escrito de uma forma totalmente leviana, né? Não vou entrar aqui em exploit de binário a fundo, mas só vou mostrar, isso seria legal, avaliar o ELF, entender os headers, entender o que está acontecendo ali em cada espaço onde ele está escrevendo nas variáveis de stack, né? E não de rep, nesse caso que eu não usei malloc aqui, não pedi para o sistema operacional reservar memória para mim, ele já vai junto com o processo ali, no ambiente do processo é onde ele está armazenando esse buffer aqui, que eu estou estourando. Aí eu vou mostrar, eu vou rodar de novo, ó, tá dando esse core dumped aí, ó. É um baita de uma linguiçona que eu joguei no argv para ele conseguir ferrar ali, entrar numa área do processo onde ele não deveria estar escrevendo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou agora mostrar com strlcopy do BSD, onde eu uso o sizeof aqui falando o tamanho, e ele já me trata a string e levando em consideração o null, né, o /0, o último caractere de uma string que tem que ter necessariamente. E eu vou recompilar aqui, dar um outro make. Opa, não salvei, então ele não recompilou. Make, beleza, compilou. E como nem tudo são flores... core dump, claro, só executei o main, eu não passei o argv e tentei sair. Escrevi um código cagado aqui também, beleza. Mas eu vou passar aquela mesma entrada, essa aqui, ó, gigante, ó. E você vai ver que ele corta a string, ó, aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Lembra que ele leva em consideração já o null, né? Isso aqui, gente, vou pensar, pô, mas que besteira, uma libzinha assim, cara, mas isso aqui foi implementado quando ninguém estava pensando muito nessas coisas. Ou melhor, tinha poucas pessoas pensando nessas seguranças. E isso aí é início dos anos 2000, finalzinho na verdade, da década de 90, início dos anos 2000, onde estava todo mundo usando aquele Windows 95, 98, todo cagado lá. Desculpa de novo o termo técnico, mas é isso aí.
Privilege Separation. Esse aqui é um... Eu vou mostrar, na verdade, através de um slide, de uma foto. Qual que é essa ideia? Uma técnica que a primeira pessoa a fazer foi o Nils Provost no OpenSSH. Ele implementou isso aí. E o que seria? Você, quando chega uma conexão SSH, na época como que funcionava, né? Hoje já mudou muito, tem mais coisas aqui acontecendo para ter segurança, mas na época o que acontecia? Tinha lá o daemon do OpenSSH, ele ficava, quando chegava uma nova conexão, ele forcava um processo executando para escutar naquela porta, para receber uma conexão na porta 22, e cada outra conexão que chegasse era um fork novo do mesmo processo. Só que esse fork desse processo novo que estava fazendo a comunicação de rede, ele ia com um usuário, um GID, um user ID e um GID de um usuário que não tinha permissão para nada, e ainda dava um change root, um chroot pro /var/empty, que é um diretório que não tem nada. Então é um processo que, se fosse violado por alguma coisa, se ele descobrisse alguma coisa no protocolo de rede que fizesse ele violar aquele processo e fazer um exploit de binário, ele não ia ter acesso a nada, porque ele já estava num ambiente separado dentro de um change root e um usuário que não tinha permissão de fazer muita coisa. E aí foi feito uns pipes também de comunicação pro OpenSSH que forcou o primeiro, que tinha acesso às chaves de autenticação e tudo mais, para ver isso, se a autenticação estava válida e tudo mais. Então foi Privilege Separation, também uma coisa bem antiga, feito lá atrás pelo Nils Provost. Quem não conhece, é um cara que implementou o Bcrypt, implementou um cara muito fera, que trampa com criptografia e também esses padrões de cybersecurity. Então esse é o Privilege Separation. Stack Protector, isso aqui era quando o GCC ainda não tinha Stack Protector, era o ProPolicy que a IBM tinha proposto, e a primeira implementação dele foi a do OpenBSD. O primeiro sistema operacional a implementar ele foi o OpenBSD, e ter ele por padrão. E o que isso significa? É colocar um que a gente chama de canário ali entre as variáveis do stack. Hoje tem umas coisas muito mais que acontece, que é o ASLR, eu vou falar dele mais pra frente. A gente não consegue testar ele perfeitinho por causa do ASLR, que ele mexe um pouco na stack do processo, randomizando, fazendo processos aleatórios para dificultar ataques, né? Então cada processo que você forca, ele randomiza a stack para um atacante não ter um ataque determinístico, um código determinístico que está gerando aquele processo ser sempre o mesmo processo. O BSD, quando a gente fala muito do OpenBSD, a base dele é não usar código-fonte seguro, código-fonte limpo, e não utilizar, sempre que possível, usar algoritmos aleatórios, randômicos, não determinísticos, para dificultar. E a gente vai ver aonde eles chegaram com isso. Tem coisas aqui que eu acho fantásticas. Eu vou falar mais pra frente do Carl, eu acho muito fantástico. Então vou dar um exemplo aqui de Stack Protector. Eu vou abrir aqui um outro cara que eu fiz. Onde eu tô? Eu tô no strlcop. Vou sair aqui e ficar no diretório anterior. Então, Stack Protector. Tenho dois aqui também, um Makefile. Aqui eu fiz dois programas, o main unprotected, que o que acontece? O GCC, por padrão, e aqui eu estou usando o GCC, eu não estou usando Clang, porque para poder mostrar, no GCC eu vou desativar o Stack Protector, que foi na época que ele surgiu, era com o GCC que a gente usava. Vou falar porque também o OpenBSD hoje usa o Clang em algumas arquiteturas. E eu fiz um main aqui padrão, também compilando com o GCC, só para usar o mesmo compilador, para vocês verem que o Stack Protector aqui está protegendo, realmente não deixando eu explorar uma falha de buffer overflow na stack ali, né, o Stack Overflow. Então eu vou... Na verdade é um buffer overflow dentro da stack, tá? Desculpa, só deixando claro o contexto. Então aqui eu vou fazer um... Stack Protector main.c. Aqui eu tenho um programinha simples, eu tenho que passar dois argumentos para ele, senão ele vai reclamar. Eu tenho aqui o meu buffer. Essa aqui é uma variável que eu verifico onde eu vou guardar um password. E aqui é uma variável que eu vou verificar se ele pode ou não continuar com o código que o password passou. Pensa que tem um binário com esse código aqui. Essa aqui vai ser o buffer que vai ser estourado, né? A variável que vai ser estourada. E por padrão ela é 0, já seta ela como 0.
E aqui, se ele passar, ó, logado, moleque, ele vai setar 1 nela e aqui ele vai retornar true nesse if e eu vou entrar num código privilegiado aqui. Então eu vou dar um make aqui, vou entrar no Stack Protector, make, compilou o main unprotected. Então vamos lá, eu vou rolar primeiro o main. Esse idiota usa 2 argumentos. Tá, main, teste. Opa, deu ruim, eu escrevi errado. Teste. Logado, moleque, acesso privilegiado. Então a gente já viu que o programa está funcionando. Legal. Vou tentar estourar esse cara. Mandando várias coisas aqui para poder escrever na variável que estaria para frente na stack. Tá dando ruim, ele não tá entrando em nenhuma área errada, mas ainda não deu aquele core dump lá. Buzz error core dumped. Não entrei em nenhuma área restrita do meu processo. Acabei não conseguindo dar o exploit por essa técnica aqui. E vou mostrar agora também com o unprotected que eu compilei. Que é sem, para quem não lembra, é sem com o fno stack protector do GCC. Eu habilitei aqui, desabilitei o stack protector aqui por padrão habilitada. Então vou colocar aqui, teste. Beleza, o programa funcionando. Se eu não colocar teste, deu ruim, ou seja, um programinha mesmo, normal. E aí eu vou tentar estourar ela aqui. Olha lá, deu ruim. Acabei entrando aqui, comparei, deu errado. Mas como eu escrevi na variável go através de estourar o buffer, aqui o acesso privilegiado nesse ponto. Então é uma coisa que o OpenBSD deixou por padrão habilitado a partir de uma coisa que chama de GCC Local, que são -w-all, -w-warning, pedante que for, ou desculpa, menos pedante que -w-all. Inclusive, a implementação do Stack Protector, quando ainda não tinha no GCC por padrão, ele estava já habilitado no GCC Local, que é justamente para tudo que fosse compilado dentro do OpenBSD já usasse o Canary ali para proteger a stack das suas variáveis dentro do processo sendo executado. Isso também faz muito tempo. Antes de falar 1900 Guaraná com rolha, aqui é 2000 Guaraná com rolha, bem no início de 2000 ali. Write XOR Execute. Isso aqui nada mais é do que na hora que o sistema operacional está colocando o ELF para rodar, e ele avalia sempre se ele vai executar um código, seja que ele chamou com malloc, sempre, qualquer coisa que ele chamou, por exemplo, se ele gravou na rep indevido, nunca executar a rep, nunca mandar para o processador executar um pedaço de memória que é a rep, ele não deixa executar a parte do processo, ele não deixa escrever, se tentar escrever numa parte do processo que é executado, ele já aborta o processo e não deixa mais o processo rodar. Então, toda parte do espaço de memória que você escreve coisas, ou seja, que são variáveis, ele não deixa o processador executar. Certo? Isso aqui trouxe um caos para um monte de port, um monte de pacote, mas galera de Firefox, tudo evoluiu para deixar isso legalzão, funcionando bem legal. De GCC Local eu já falei para vocês o que é, né? Vou até trazer aqui a main page. Acho que eu deixei ela aberta aqui. Esse aqui é o WXOR Execute. Vale lembrar que o primeiro a implementar foi o OpenBSD. Ele costuma ser pioneiro nas implementações de segurança. Isso aqui é outra coisa. O GCC Local, aqui ó, o main page, GCC Local. E aqui tudo que eles vêm trazendo por padrão, já fazendo o ambiente ser mais seguro até com o GCC, né? O GCC 4.2.1, que é a última versão que o OpenBSD na verdade o OpenBSD, tudo que ele usa de GCC está congelado nessa versão, porque é a última versão GPL v2. Vou falar um pouquinho mais disso mais para frente. Bom, isso é o que eu disse GCC Local, nada mais é do que um ambiente configurado por padrão, focado em segurança. Malloc Randomization. Então, como eu falo, sempre que você puder usar algoritmos randômicos, cara, seja na tua API back-end aí, em vez de você jogar um ID 1, 2, 3, 4, 5, que o cara vai ter um get que ele pode fazer, sempre usar algum hash, alguma coisa, ou um algoritmo randômico, para poder o cara não ficar tentando adivinhar o que o teu software faria e tentar fazer um exploit, entendeu? Então,
Uma das outras coisas que o OpenBSD tem é o malloc randômico. Eu vou mostrar aqui para vocês. Como eu estou no Linux, eu vou mostrar um feito aqui na minha máquina, na minha VM, e vou também colocar aqui vou abrir aqui um TMP aqui e no Linux e compilar aqui no local com o Linux para mostrar como é diferente. Então vamos lá. Malloc, vou trazer ele aqui, malloc. Então o main.c dele, o que é? Nada mais é que faz um buffer aqui, buffer 0, buffer 1, dá um printf no buff 0 e no buff 1, certo? E sai fora. Mostra os ponteiros e sai fora. Compilado, main, beleza, ó, você vê que são posições de memórias bem diferentes, ó, você vê que aqui começa a mudar, ó, estão bem longe uma das outras na memória, apesar de ser uma posição só de palavra da minha arquitetura. E como eu falei, vou fazer um aqui, né, aproveitar aqui e fazer um no Linux aqui, ó. Aqui só para vocês verem, eu estou no Linux aqui, ó. Certo? Ah, e só para deixar bem, ó, tô no OpenBSD aqui, viu, galera? Não tô enganando vocês, não. cd/tmp. Vamos lá, vou criar um aqui, ó, teste.c. Vou dar aquela copiada aqui. Eita. Ah, o Tmux aqui do BSD tá me zoando, calma aí. Examples malloc main.c. Só para copiar e colar, né, galera? Porque ninguém é de ferro, né? Beleza, mesmo código. Teste.c. Aí, ó, você vê que no Linux tá uma bem colada com a outra aqui, ó. Provavelmente também com o Stack Protector ali no meio. Desculpa, o Stack Protector nada. Que eu tô usando malloc. Falei merda, desculpa. Mas uma bem colada com a outra, talvez alguma. Mas sim, você vê que ele é determinístico, né? Quase sempre elas vão estar bem juntas ali, dependendo como for, o atacante consegue determinar como ele vai agir no ataque dele. Ele sabe que vai estar um pouco para frente. Fork plus exec, aqui aquilo que eu falei que eu ia falar um pouco mais para frente, que nada mais é, a primeira eu usar foi chd 8, mas nada mais é que fazer o refresh com a SLR, né? Que é o Address Space Layout Randomization do ELF, que eu falei, né? Então, quando o ELF nada mais é que o binário escrito, e aí na hora que ele vai virar um processo, que o sistema operacional está copiando ele para a memória, para o processador começar a executar ali, e ler variáveis e por aí vai, ele randomiza ali o ELF, o padrão do ELF, a forma dele, para poder não deixar determinístico os ataques, né? O cara não conseguir atacar o mesmo binário, cada fork do processo, ele vai teria que fazer um ataque em posições de memória diferentes para poder sobrescrever uma variável, alguma coisa assim, que dá muito trabalho e provavelmente fura bastante ataque. Então isso que vale lembrar que o SLR, o primeiro a implementar também foi o OpenBSD. Apesar de ter um patch, primeiro até por padrão, né? O default was OpenBSD 3.4. Mas tinha um patch para o Linux, que o OpenBSD foi o primeiro a implementar como padrão no sistema, e depois em 2005 o Linux já teve também, já por padrão lá nele, o ASLR, o Address Space Layout Randomization. Coloquei aqui porque eu sempre esqueço essas nomenclaturas. Pledge é um outro cara legal, mesmo que a gente visse assim, aí é uma coisa especificamente do OpenBSD, que é como se fosse um firewall de dev, né? Vamos falar assim.
um firewall das syscalls, um firewall, não é pacote de rede, mas vou dizer, aqui eu vou usar só stdio, eu vou usar só read, né, nesses paths, eu vou usar só write nesses paths, e por aí vai. Você limita o seu processo e qualquer coisa que aconteça, ou seja, se alguém explorar aquele teu processo rodando, o pledge não vai deixar ele fazer outras coisas. Então, quando você limita só para o escopo que você faz, você acaba evitando que qualquer exploit nele, o próprio sistema operacional já não deixe ele usar uma syscall que ele não deveria usar. Então eu vou mostrar aqui para vocês primeiro a main page dele, se tiver aqui fácil. PMBSD, pledge. Opa, main.pmbsd. Desculpa. Veio um K sem querer aqui, desculpa. Beleza. Então aqui ele é uma syscall, né? Faz parte das syscalls do PMBSD, do kernel. E aí aqui o promises, exec promises. Então aqui eu vou falar, as promises estão nesse formato aqui, uma string falando, vou usar só stdio. Não, vou usar só read path, só write path. E por aí vai. Tem várias coisas aqui para usar, devices, DNS, por aí vai. Então tem bastante coisas aqui para você olhar na documentação. Eu vou fazer um exemplo simples aqui. E o primeiro, que é o promises, é o que esse processo precisa, ou melhor, o que esse processo, qual é o escopo dele que eu quero limitar, e se ele forcar um outro processo, qual vai ser o escopo do processo forcado. E sempre indo mais para baixo, entendeu? Você nunca consegue alcançar um nível acima. Se você chamar de novo pledge, ele vai afunilar mais, e nunca ele consegue abrir depois de um afunilamento. Então, vou pegar aqui um exemplo do pledge. Vou compilá-lo também. O que eu estou fazendo? Estou dando um pledge aqui, falando que eu vou usar só stdio, e estou dando um printf. Show must go on, let's go, ./main. Beleza, o programa funciona normal. Mas se eu meu programa não fosse usar nem... Bom, por que funciona isso aqui? Só dar um exemplo, deixar bem claro. stdio, o printf, o que ele faz? Ele executa um write no standard input, que é o descritor padrão de todo o processo forcado, ou melhor, do primeiro processo forcado por padrão, standard input, standard output, standard error. Então, por padrão, ele vai escrever no standard input. O printf, ou melhor, por padrão não, o printf escreve no standard input usando a syscall write. Então aqui eu estou falando que eu posso por causa disso. Mas se eu nem fosse fazer nenhum input nem nada, se meu processo não precisasse de nada disso, se eu falasse, cara, esse meu processo só vai fazer uns processamentos que criam as variáveis, não vai escrever nada em lugar nenhum, ele só precisa rodar. E aí eu vou dar um make aqui e ver o que acontece quando eu tento rodar ele. Abort trap, ele termina com sig abort, tá lá na documentação, depois se você olhar lá no main page, ele vai terminar o processo com sig abort. E só de eu ter falado ali, ter limitado o escopo, eu não posso nem usar o printf ali dentro, certo? Então, mas dá para fazer muita coisa. É um exemplo bem tosco, mas é para ver como é que funciona e o que dá para fazer com ele. E pós-pledge temos também o curl, que eu já esqueci também, vou ver se eu acho aqui. Kernel aleatory relink, alguma coisa assim. Não lembro direitinho, mas o que ele faz? Vou passar a ideia. Ou melhor, PMBSD curl. Vamos lá. Kernel address randomized link. Ó, quase, hein? Então não era aleatório, era randomized wired address. Beleza. Então o que o curl faz? Cada boot, vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar lá no... Sem querer, acabei entrando aqui no... Vou pegar aqui, ó. Cada boot, ó. Vou pegar o etcrc, que é o nosso script de inicialização, certo? E no final dele, ó, relink the kernel, esse libexec reorder kernel, e ele põe para executar em segundo plano aí e termina aqui, joga a data lá, ó. Essa data aqui, ó, final da RC, gente. Dá um start local daemons, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, start em local daemons, onde a gente estava vendo lá.
aqui ele, em segundo plano ele começa a relinkar o kernel. E esse relink que é? Nada mais é do que ele pega todos os objects, né? Quando você compila com "-c", 1.c, ele gera um object. E ele pega, e na hora que você usa o LD para linkar, né? Ele vai fazer seu binário, seu ELF, e ele linka ele, normalmente os LDs convencionais, num processo determinístico. Se você tem os mesmos objects, quando você linka, ele vai cair na mesma ordem, vai gerar o mesmo kernel. Só que aí o OpenBSD implementou um link kit aqui que randomiza isso, e cada boot você vai ter um kernel novo, e ele já joga lá dentro do /BSD. E ele já tirou acesso de leitura escrita do BSD, ó. Se eu tentar, deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó, /BSD, ele não deixou eu ler o início. Se eu fizer isso com root, consigo. Com esse cara aqui, permission denied. Primeiro que eu tinha feito, não foi permission denied, eu tinha errado, mas beleza, corrigindo. Ao vivo a gente fica um pouco nervoso. Mas é isso. Então, eles antes todos tinham acesso ao kernel, então dá uma protegida, só o root tem acesso ao arquivo do kernel. E ele é sempre randomizado, né? Então, ó, ls-l/bsd. Aqui, ó, 3 de dezembro, que é exatamente o dia que eu estou gravando aqui. Essa correção aqui da minha palestra. E é a última versão, 1.54. Agora é 14.22. Foi mais ou menos a hora que eu comecei a palestra aqui para vocês. Foi o último relink que ele teve e gerou um kernel novo. Então a cada boot eu tenho um kernel novo. Eu achei isso fantástico. Acho isso demais do OpenBSD. E pô, desculpa se eu sou muito entusiasta, mas eu acho isso genial. É uma preocupação no nível extremo com segurança e eu adoro isso. Ambiente padrão de desenvolvimento, né? Já trouxe aí um spoiler, né? Então hoje um ambiente de padrão, pensando no sistema operacional, nos ports, tudo começa, é o Clang. O LLVM Clang, que é um projeto que começou a partir, acho que a Apple começou a bancar uma universidade, tinha um projetinho, a Apple financiou por causa do GCC, ou melhor, mais por causa da GPL versão 3, né? GPL v3, ela trouxe mais restrições ainda para quem utilizava ele e restringia muito quem embarcava coisas utilizando software de licença GPL v3, né? Conhecido como Tivoization. E o que acontece? Isso fez com que o pessoal, a Apple, por exemplo, estou falando porque da Apple, porque a Apple fez um fork do FreeBSD, que é o Darwin, é um fork do FreeBSD, e ela usa muito coisa embarcada, o iPhone, e, bom, o Time Capsule, vários dispositivos, né, com BSD embarcado, e às vezes poderia ter algumas ferramentas GNU ali também. As que tem são só GPL v2. Então parou-se no tempo com o GCC 4.2 por causa disso, porque não se conseguia mais fazer software proprietário junto com os softwares BSDs, que também são utilizados para fazer softwares proprietários. Poxa, eu só vejo coisa boa nisso. A Netflix ajuda pra caramba no FreeBSD. A Apple ajuda bastante no FreeBSD. Tem até uma frase famosa, não lembro de quem que trabalhava para a Apple. O cara era desenvolvedor do FreeBSD, a Apple contratou ele para fazer coisas no iOS. E aí ele falou, cara, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a Apple me contratar, porque hoje eu consigo explicar para minha mãe o que eu faço para ganhar a vida. Eu mostro para ela o iPhone e falo, eu estou mexendo nisso aqui, ó. Porque antes ele falava do kernel do FreeBSD, ela não entendia nada. Eu falei, acho que minha mãe acha que eu mexo com droga, alguma coisa assim. E eu não consegui explicar para minha mãe. Mas, bom, então, e vale falar que o Clang está habilitado
pelo que eu me lembro, para Spark, AMD64, 386, ARM64 e ARM32. Acho que por enquanto só essas. As outras arquiteturas ainda usam GCC 421. GCC ainda está lá, por vários motivos, né? E um deles que ele ainda é usado. Então os desenvolvedores ainda usam, então precisa estar lá. E também tem várias outras linguagens. Eu já usei Golang, Node.js, com a Cinq-Await bonitinho, já tem as versões. Isso eu estou falando de ports, viu, gente? Quando eu estou falando que tem várias outras linguagens, nada impede de você importar uma outra linguagem para lá, né? Mas eu estou falando de linguagens mais utilizadas. Então, Rust, Golang, Node, Java das versões livres do Ciências da Oracle, com as versões livres, tem lá também para utilizar. Então, assim, é um ambiente muito bom para você trabalhar com várias linguagens. Expliquei mais ou menos o Clang e o GCC, que são a base de desenvolvimento BSD. Para mim, base de desenvolvimento em Unix, tem que saber um pouco de C ali, porque você está tratando com Syscall, o kernel é escrito em C, então não tem para onde correr, né? E também o ambiente padrão de desenvolvimento, as main pages são muito bem escritas, vale falar aqui. É importante que... E eu vou te falar, os projetos BSD me ajudaram muito a crescer como usuário de sistema também, entender mais como funciona o sistema em Unix, por causa do handbook do FreeBSD que eu cheguei a ler, e as main pages do OpenBSD, que explicam muitas coisas importantes, às vezes de stack TCP/IP, por aí vai, que o cara não precisava estar explicando aquilo ali, mas... Poxa, ele fala, o software funciona assim, porque TCP/IP funciona assim. Ou isso aqui funciona assim, porque o padrão em Unix exige assim, entendeu? Isso ajuda bastante, eu acho muito bem escrito. Vale muito a pena investir tempo lendo os main pages. Ler sempre vale a pena. As main pages do OpenBSD, show de bola. Um tour aqui pelo código-fonte, vou abrir aqui para vocês. Bom, já vou trazer tudo aqui. Eu vou falar um pouco do source. Source. O source nada mais é onde tem o fonte do kernel e do userland. Tudo que vem por padrão na instalação padrão do OpenBSD. O ports, que tem todos os ports de pacotes. www é o site do OpenBSD, que ele é compilado, escrito com MD, né? Não é MD. MD Markdown. Bom, esqueci, é um padrão de tipo YAC, tipo AWK, mas esqueci, é outro. E aí eles compilam o site e em cima de códigos de texto eles compilam, coloca as erratas, coloca as coisas que saíram novas no kernel e compilam o HTML do site. Então o site é compilado dessa forma com programas de userland. O Xenokara, ou Xenokara, não sei como se fala, é a versão do Xorg, do Xorg do OpenBSD. Só para vocês entenderem por que isso, tudo que vem do OpenBSD que não é código do OpenBSD, que é de algum outro fornecedor, por exemplo, o Xorg, né, que no OpenBSD é chamado de Xenokara. Ele é um fork do Xorg, a última versão do Xenokara é baseada no Xorg 7.7, com patches, tá vendo? Então sempre vem que você vai ver aqui, por exemplo, a LVM Clang, é o 10.01 com patches, GCC 421, mais patches, e 3.3.6 com patches. Perl, tem o Perl também, para quem quiser usar, com patches. Então tudo que tem aqui, Binutius, GNU Binutius, GDB, GNU GDB, com patches. Então, por que assim com patches? Normalmente eles estão arrancando o strcpy, colocando o strcpy, e eles compilam, além do GCC Local, tem o Clang Local também, que são as configurações padrões do Clang, para tudo que for compilado, já ter por padrão diretivas de segurança. Então pode ser que alguma coisa ele não consiga compilar, quebre, porque o padrão exigido pelo OpenBSD é maior, então eles têm que fazer patches. Então, e também tem sempre a galera do OpenBSD, tem uma equipe só de gente que fica procurando por código, padrões de código de possíveis exploit para poder fazer patches, né? É uma coisa interessante de comentar que normalmente essa equipe do OpenBSD procura por bugs, por qualquer que seja. Às vezes você não consegue nem explorar essa falha,
Mas ele é um bug. O cara que estourou a memória aqui e não consegue ler o arquivo no diretório. Ou pensa assim, vou trazer até um pouco mais, galera que é dev um pouco mais de alto nível. Se você for ver, SQL Injection, antes dele ser um exploit, ele era um bug. Você estava deixando escapar a instrução SQL dentro de uma verificação de string que você estava fazendo no seu... Você pegava a string e deixava uma string que o cara colocava de busca, qualquer coisa assim, você deixava ele jogar instrução SQL lá dentro. Então a primeira coisa que acontecia lá era o cara, ó, deu erro de fazer o parse do SQL aqui, ou o SQL tá errado. O primeiro foi um bug. Aí se você corrigisse já esse bug e nunca mais deixasse esse bug acontecer, você nunca teria exploit de SQL Injection, que é o que o pessoal do OpenBSD faz. Procura por bugs e elimina os bugs. Se o sistema está funcionando redondinho, sem bug, o exploit é muito mais difícil, porque o bug ele precede o exploit. Então, se você, por exemplo, tem um caso legal no BugTrack do HTTP SWD, né, que é um binário que vem junto com o Apache, o HTTPD do Apache, do projeto Apache, e ele tinha um problema lá de buffer overflow, e aí o pessoal viu o bug lá e corrigiu o bug, mas não tinha ainda um exploit para ele. E aí o pessoal, depois de uns 6 meses, vieram falar de exploit, aí depois de uns 2 dias o pessoal falou, isso aí foi corrigido no OpenBSD há 6 meses atrás. Aí o pessoal do OpenBSD falou assim, cara, não é que a gente não falou que tinha um exploit ali, a gente corrigiu um bug, falou, isso aqui é um bug, a gente tem que corrigir, e a gente acabou matando o exploit há muito tempo antes. Então é interessante como eles tentam ser corretos, isso é bem legal e é seguro. Ser correto é seguro também. Então vou mostrar para vocês aqui o CVS Web do OpenBSD. Então tem aqui o ports, ports de pacote, como eu falei para vocês. Então se eu pegar aqui, por exemplo, editor, CoolEdit, editors, desculpa, editores, TechMax, EE, Elvis, Emacs, cadê meu Vim? Vim, certo? Então aqui, o makefile dele, como compilar, como tem que ser feito o port dele, que patch que ele vai aplicar, por aí vai. Vamos ver o source. Normalmente, o userland todo aqui, como é que o cat, implementação do cat do OpenBSD, tá aqui, implementação do cat do OpenBSD, certo? Aí a parte do kernel fica aqui dentro de sys. Quando eu fiz uns hacks de kernel que eu estava implementando o Journey para o OpenBSD, para o UFS, Unix File System, eu estava implementando, estou dentro do bin, fica aqui dentro de sys, certo? Então dentro de sys eu tenho aqui o kernel. No meu caso eu estava mexendo bastante no UFS aqui, Unix File System, nesses aqui do FastFS, FFSLock, FSBLock. Então, e também por consequência, isso é bem legal falar do BSD, como a galera que escreve o kernel é a galera que escreve o userland, ou melhor, está tudo junto, é um sistema operacional completo, isso ajuda muito na hora que eu tenho que trabalhar com a documentação. Então, por exemplo, quando eu estava mexendo no FS, eu tive que também mexer no... Se não me engano está em SBIN, FSCK. Exatamente, FSCK e FFS. Então, porque o journaling, nada mais é do que para fazer... por que foi escrito o journal? Para o check disk, o File System Check, na verdade, né? Check disk é do Windows. O File System Check funcionar mais rápido. Ele vai olhar para o journaling, vai saber qual foi as últimas alterações que foi tentado fazer no disco e vai pular direto. Ele não vai varrer passa bloco a bloco para ver se tem alguma coisa errada ali, uma coisa inconsistente do sistema de arquivo. Então, aí que por consequência, você acaba já mexendo aqui também no manual aqui na main page. O próprio cara que está escrevendo o kernel já escreve o programa de userland, não é o cara que está escrevendo no GNU que tem que fazer isso, e ele não tem que mandar para o cara do GNU, ele manda para o mesmo pessoal que escreve o kernel. Então ajuda muito também na documentação do sistema, ser um sistema operacional completo. Que mais que a gente tem aqui? www, aquilo que eu falei, aqui já é coisas mais específicas, mas aqui é o site mesmo, as versões do BSD, os HTMLs compilados.
Então a galera aqui não quer perder tempo muito, como eles todos sabem C, sabem usar o Unix, eles vão fazendo os pipes lá e montando os HTMLs do site. Como contribuir? Primeira dica, mailing lists, galera. Acho que eu tenho aberto ela aqui. Mailing lists. Então, mailing lists nada mais são que onde os desenvolvedores e usuários estão escrevendo e-mail para falar de problemas e de próximas features e coisas e do desenvolvimento em geral. Tem aqui uma etiqueta, aqui, uma regra de etiqueta, netiqueta, né? Traduzindo para português. Escrever texto, e-mail, o máximo de 72 caracteres por linha. Para quem não consegue fazer isso fácil, uma dica vai aí, entra no Vim da vida. Set text width igual a 72. Escreve seu textinho. Ele vai quebrar com 72 caracteres por padrão. E aí você pode copiar no teu terminalzinho aí, beleza, e usar. Aí se você usa Gmail, qualquer coisa assim, você ainda não tem acesso a um MUT da vida, ou se você não consegue mandar e-mail por linha de comando ainda não aprendeu, dá para fazer pelo Vim assim. Não sei de outros editores, eu uso o Vim, estou falando aqui do que eu conheço para dar uma dica para a galera. Falando ainda de mailing lists, quais são as importantes do meu ponto de vista? Ports, para quem quer desenvolver ports de pacote ou falar de problemas de ports. Tech, bugs, e essa aqui é mais para desenvolvedores mesmo. Tech, quer começar a desenvolver no kernel? Começa a ler a tech, ver como é que o pessoal se comunica lá. Quando eles falam que um dá ok no outro, eles colocam arroba o e-mail o nome do desenvolvedor do arroba o PBSD, ele coloca arroba o nome do cara, só para saber que ele deu um ok naquilo lá, para saber quem já validou aquele código, né? Bom, essas são as que eu mais recomendo: bugs, tech e ports para quem quer desenvolver. Tem a MISC também, para assuntos diversos, vale a pena ler para quem quiser ver, mas do ponto de vista de desenvolvimento, a tech é a mais, pensando mais no kernel, né? E a ports para quem está desenvolvendo port. Contribuir com port de pacote. Ainda falando de ports, tem o main do ports, como você vai escrever os ports de pacote, né? O padrão de makefile de um port, por aí vai. Será que eu já tenho ele aqui aberto? Pledge, vamos pegar aqui, ó. Ports. Então, port 7, como que você escreve o makefile, por aí vai. Como que você manda, tem tudo isso. Para também quem escreve port de pacote, tem aqui no FAQ, tem o Porter's Handbook. Aí, legal para você. Eu quero, tem um software que eu gosto muito, que eu usava no Linux, estou usando o BSD agora, eu quero portar. Show de bola. Lê o Porter's Handbook, você vai fazer um port oficial para o OpenBSD, vai mandar para a galera lá no porters, o mailing list lá, e boa. Que mais tem de interessante? Style9, isso aqui, primeiro diff que eu mandei lá pro um dos primeiros, não foi logo o primeiro, mas eu tinha espaços no lugar de tab. E aí eles falaram, cara, ó, beleza, teu código tá legal, mas você errou no style aqui e eu não posso comitar isso no CVS sem que você arrume. Então arruma esse cara aqui, já me mandou o main page, sim, numa cordialidade incrível. Os caras sabiam que eu era iniciante, me ajudaram a evoluir naquele ponto que eu estava. Falaram, lê aqui o Style9, que você vai se dar bem. Então ele vai falar de espaço, como que você quebra a linha de if, como que você quebra a linha, e por aí vai. Só pôr aqui para quem quer ver, Style. Como você faz comentário importante, comentário não tão relevante assim, como você declara os includes, tudo isso. Beleza? Muito importante ler Style9. MDoc para você escrever as documentações. Então é a documentação de como escrever a documentação. O MDoc é um programa, é um binário do OpenBSD, um projeto do próprio OpenBSD para escrever os manuais. Deixo aqui mais uma vez meus contatos aí. E saudações livres, galera, vida longa e próspera.